O que foi que te surpreendeu no primeiro round dos playoffs, tanto positivamente quanto negativamente? Fala galera, Manchebola aqui, e o primeiro passo dos playoffs já foi dado e podemos tirar conclusões dessas séries. Então vamos ver em cada uma o que foi abaixo do esperado e o que foi uma surpresa positiva. Eu falo mais detalhadamente de cada coisa nas lives que faço depois do último jogo da noite aqui no canal todo dia, então não me aprofundarei tanto em cada coisinha, mas vamos lá. Boston e Miami, a surpresa foi o Derrick White. Muitas vezes quando falamos, X role player foi MVP desse time nessa rodada, é porque um role player surpreendeu, mas aí você vai ver o franchise player tava fazendo 30 pontos por jogo. Esse não é o caso do Derrick White, provavelmente é o MVP dessa série legitimamente. Ele ficou a 2 pontos de ser o cestinha dos Celtics dos playoffs e com um aproveitamento bizarro. Parecia que meu mano não conseguia errar uma cesta. Destaque para o jogo 4, onde o cara quase fez 40 pontos em Miami e ele é um grande responsável defensivamente por fazer a nossa surpresa negativa, Tyler Hero, ser negativa. Agora, antes de criticar o Hero, vamos entender também que sem o Jimmy e o Rozier, meio que ele ficou responsável pelo ataque sozinho. E também Hero foi a razão do Heat não ser varrido, com uma bela performance no jogo 2. Dito isso, se você olhar os outros jogos da série, ele não chegou a ir bem não. Tipo, ignorando o jogo 2, é uma série geracionalmente ruim. Imagina a peça ofensiva que você depende pra criar pontuação, terminar a série com 17 pontos de média, acertando menos de 40% dos arremessos e 35 para 3. Não à toa, tem altas chances do jogo 5 ter sido o último jogo que vemos de Hero como a regata de Miami. Nova York e Filadélfia eu já tenho que começar com quem decepcionou, porque não é segredo nenhum. Imagina você receber 40 milhões e fazer 0 pontos num jogo de eliminação. Tobias Harris deixou muito torcedor do Philly socando um ar de alegria porque o seu contrato expirou. Teoricamente, era pra ele ser a terceira estrela desses Sixers. E ele foi lá e tentou 2 arremessos no jogo 6. É inacreditável. Provavelmente a melhor vitória de Filadélfia da temporada é não ter que pagar mais um dos piores contratos da NBA. Agora, surpresa é algo legal de falar, porque essa série nos recheou de surpresas positivas. Embiid, mesmo semi-morto, conseguiu fazer uma ótima série. Kelly Oubre, nas 2 primeiras partidas, parecia o defensor da temporada. Josh Hart fazendo as cestas mais clutches do primeiro round, sem considerar o Jamal Murray. Mas a briga fica entre Max e Brunson. Jalen Brunson, depois de ter 2 primeiras partidas terríveis, prosseguiu a ter mais de 40 pontos de média do jogo 3 em diante. Você pode argumentar que ele foi MVP dos playoffs até aqui. Mas assim, eu já esperava uma ótima série dele. Nesse nível, não. Acho que você dizer que esperava isso, você tá mentindo. Mas o Maxey conseguiu ser o destaque do seu time, mesmo com o Embiid tendo média de 33 pontos. E o que ele fez no jogo 5 para virar o jogo para Filadélfia são coisas que ficarão na história. O dono de Nova York, já que só teve jogaços lá, e é por isso que eu vou ter que ficar com o Maxey. Um jogador assumindo um papel novo, que era o de estrela secundária na temporada, não só não se assustar com essa nova responsabilidade, como superá-la e virar a estrela principal. Não tem como você ignorar isso. Eu entendo você ir de Brunson aqui, mas por ele já ter sido se consolidado como craque de Nova York temporada passada, eu dou o destaque ao Tyrese. Milwaukee e Indiana, acho que a decepção nem é um jogador, e sim pra nós que assistimos, porque essa série passou de longe do que poderia ser. Haliburton longe do seu melhor, Dame perdendo metade da série e Giannis nem pisando em quadra. Mesmo assim, acho que a série foi legal de assistir, mas eu fico triste dos 3 melhores jogadores dela não estarem jogando o seu melhor. Pra surpresa, acho que o desempenho individual de todos, com exceção do Haliburton, acho que todos os jogadores tiveram uma ótima exibição. Dame e Middleton mostrando que ainda são caras de destaque nesse Milwaukee. Os pivôs muito bem. Pascal parecia o melhor jogador da série nos primeiros 2 jogos. Acho que todos tiveram um desempenho muito interessante. Cleveland e Orlando, tenho que dizer que o Franz Wagner rendeu bem abaixo. O jogo 4 foi sua grande marca, mas não correspondeu no restante da série. Ele nem precisava jogar bem. Se ele tivesse uma partida comum no jogo 5 ou 7, acho que Orlando estaria viajando pra Boston agora. Uma cesta em 15 tentadas no jogo 7 é sacanagem. Mas tudo bem, primeiro playoff, fica de experiência. Eu geralmente não espero muitas coisas estreantes nos offs mesmo. O que explica por que Paulo Banchero é minha surpresa. Não só ele manteve o seu nível de temporada regular, como também melhorou bastante. Quase 40 pontos no jogo 7 para um estreante não é qualquer coisa. Claro, ele não teve o melhor dos aproveitamentos, mas quando os outros caras que deveriam chamar responsabilidade estão 1 de 15 e 2 de 13, eu não fico tão bravo de você ficar lançando qualquer arremesso. Acho que tem que prestar atenção nos turnovers, porque principalmente nos primeiros jogos ele estava sendo uma máquina de erros. Terminou com mais turnovers do que assistência, mas em geral um ótimo playoff pro Paulo e pra Orlando. Entre OKC e New Orleans, a decepção foi New Orleans. Como um todo. Eu entendo que vocês estavam sem Zion, o Ingram não estava 100%, então uma varrida era mais que o esperado. Mas isso não justifica o porquê apenas 2 jogadores do seu time terminaram a pós-temporada com mais de 43% de eficiência nos arremessos. Sendo esses 2 os seus pivôs, inclusive. Sem contar que dava pra levar algum jogo se você só acertasse a bola na cesta. Fiquei bem decepcionado com a situação dos Pelicans, porque esperava não que eles passassem, mas pelo menos demonstrar quem são. O que não aconteceu e não passou nem perto. Minha surpresa fica pro alas de OKC. Lu Dort fez o Ingram
ter pesadelos com ele. E se você viu os jogos, você vai entender o porquê eu não sei como o Brandon Ingram vai superar isso sem terapia, com todo respeito. Não só isso, como o Dort foi o segundo melhor aproveitamento para 3 da série, o suprassumo do Trendy, um dos únicos 3 jogadores com mais de 40% na bola tripla na série, e ele acertou 52% tentando 6 por jogo. Sabe quem também foi outro com mais de 40%, acertou na real 50%? Josh Giddey, que é quem seria o elo fraco nesse time. Se ele manter esse nível pro restante dos offs, esse time vai ser difícil de separado. Você pode deixar ninguém sozinho. Denver e Los Angeles, a decepção é o Lakers todo, com exceção de AD e LeBron. Sério, se qualquer um dos caras tivesse uma série ok, poderíamos estar falando de jogo 7 aqui. Mas ninguém tava afim de ajudar esses dois. Nenhum dos titulares, muito menos o banco, fez questão de esquentar os Nuggets. Enfim, fiz um vídeo todo sobre eles, não me estenderei. Agora a surpresa é em Denver, que é o Michael Porter, que fez a melhor série de playoffs da vida. Não conseguia errar uma cesta. Ele tentava todo arremesso que pegava e caía. Ele conseguiu prevenir a série horrível do KCP e as inconstâncias do Jamal Murray de afetar os Nuggets. Acho que posso dizer com certeza que vem sendo o melhor arremessador de 3 da pós-temporada. E mesmo com uma série talvez abaixo de Denver, foi uma das grandes razões para acabar o trabalho rápido em 5 jogos e vamos pra próxima. Minnesota e Phoenix, a decepção foi Phoenix, o time inteiro também. Das 3 estrelas, tanto Booker quanto Bill tiveram um jogo que jogaram bem, para compensar os outros que foram bem abaixo. O Durant teve 2 jogos, o que é melhor que um. Mas enfim, você é o Kevin Durant, esperamos mais de você. Nurkic tava falando e tweetando como se fosse o novo Kareem Abdul-Jabbar. Chegou nos offs e eu tô esperando chegar até agora. Eu acho que você não pode falar muito do Grayson Allen porque ele se lesionou. Quer saber? Na verdade, ele acabou jogando metade da série. Então, como o líder em acertos de 3 pontos termina com uma bola acertada nos offs? Gordon e O'Neal era pra ser o desafogo do time vindo do banco e os dois terminaram com 32% nos arremessos. Enfim, ninguém se salva aqui, realmente um desastre pro Suns e não sei como eles vão se recuperar. Agora a surpresa foi Minnesota como um todo. Ente sendo MVP dos playoffs, falando como se fosse o Jordan e jogando como se fosse o Jordan, eu achava que eles iam cair no primeiro round porque não esperava que o Karl Anthony Towns manteria seu nível pré-lesão, mas ele manteve seu nível, o que também foi uma surpresa muito positiva. Com ele, Minnesota pode sonhar muito alto. Rudy Gobert não só defendendo como defensor do ano que ele é, como pontuando bem. Jaden McDaniels, um dos melhores defensores nos offs até aqui, e com o jogo assinatura no jogo 2 que sem ele o Wolves poderiam perder. Nikhil Alexander Walker sendo ótimo vindo do banco, todo mundo fez seu papel ou até mais. Tenham medo do Lobástico. LA Clippers contra Dallas, a decepção, cara, o Kawhi pela 4ª temporada seguida assistiu os playoffs pelo banco. Acho que nesse ponto o papo de se saudável não cabe mais como cabia, porque quando é esse se saudável? É bem triste porque pra mim a LA vinha pros offs como um top 3 favorito ao título, mas de novo o Kawhi não estava lá e não conseguiram nem lutar, fazendo dos Clippers por mais uma temporada o time mais frustrante da NBA. Agora, surpresa, a defesa de Dallas, mais especificamente Kyrie e Luka. O Kyrie seria a surpresa da série mesmo sem a defesa. 6 pontos de média no primeiro tempo e 20 no segundo, até pro Kyrie Irving isso é loucura. Agora o Luka flertaria com a ideia dele ser o cara mais abaixo. Apesar dos números não fazerem parecer isso, ele ficou de longe de ser o MVP que tantos, como eu, dizem que ele é. Mas cara, esses dois estavam parecendo Drew Holiday e Derrick White na quadra. E na temporada regular, muita gente dizia que era a pior dupla de armadores defensiva da NBA. A defesa dos armadores era o grande problema e o que apontava como que podia ferrar Dallas. A defesa deles fez com que, apesar que a série foi a 6, Dallas não tivesse tantos problemas com os Clippers. Mas Luka tá fazendo com que os adversários acertem 9% a menos dos arremessos quando marcado por ele e 3% menos nas de 3. Kyrie limitando os adversários a 9% a menos e bizarros 16% a menos que o comum quando o Kyrie marca o arremesso de 3. Isso sem contar os turnovers que eles estavam forçando na série. Só por comparação, o Wembanyama limitou os adversários a arremessar 4% a menos de sua eficiência comum e 1% a menos na de 3. Gobert limitava na temporada regular adversária 6% a menos dos arremessos e 2,6% na de 3. Quer um armador? Derrick White limitou a adversária a 2% a menos dos arremessos e 3% para 3. Lembrando, são números ótimos isso daqui, são os melhores defensores da liga. Mas é só pra você ter noção o que Kyrie e Luka estão fazendo. Realmente isso sim é surpreendente. Mas pra você, o que mais te impressionou e o decepcionou nos playoffs até aqui? Comenta aí, se inscreve, dá like e compartilha e até mais.